Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o agar-clad. Esse aqui é um dos vídeos sobre uma série de vídeos aí que a gente vem fazendo sobre os meios de cultura, princípio, finalidade, características morfológicas das colônias, de coloração, os tipos e classificação dos meios de cultura, entre outros objetivos aqui relacionados com os meios de cultura. E a gente também, no final das aulas, normalmente faz uma bateria aqui de questões de concurso público para você treinar e consolidar esse conteúdo aqui. Então, a gente já fez vários vídeos, mas ainda tem outros vídeos para aparecerem aí nessa sequência, tá? Além das provas bioquímicas e etc. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir e também já vai deixando aqui o seu comentário, suas possíveis dúvidas sobre o assunto. E lembra também de se inscrever no canal do IBAP Cursos e ativar as notificações para você receber os próximos vídeos que também já vão sair sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, o que é o agar-clad em si? É um agar que ele é deficiente em eletrólitos e que tem cistina e lactose. Inclusive, é um agar que muda a coloração, então é um agar diferencial, que ele mostra aqui basicamente a fermentação de lactose, tá bom? Então ele vem aí na sigla, normalmente a gente fala agar-clad mesmo, né? Porque vem dessas primeiras letras, ó, Cl, E, D, tudo bem? É um meio muito utilizado para urocultura. Então normalmente a gente faz com agar-clad, McConkey e algum outro tipo de meio, às vezes um agar-sangue, por exemplo, tá? Então depende do protocolo que é estabelecido no laboratório, mas a gente faz porque o agar-clad, na verdade, ele não é seletivo, muito utilizado para enterobactérias também, mas ele cresce gram-positivo, negativo, algumas espécies de fungos, tá? E aí você pode utilizar, por exemplo, um outro meio, que é uma McConkey, em paralelo, para você também fazer análise de gram-negativo mais especificamente, tá bom? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre as características desse meio aqui. Então, a partir de agora, eu vou chamar só de agar-clad, tá bom? Então, princípio usado para isolamento e quantificação de micro-organismos presentes na amostra de urina. Então, quando a gente já fala assim, ó, amostra de urina, urocultura, já passa na sua cabeça que vai usar o agar-clad. Basicamente é isso, tudo bem? A deficiência de eletrólitos inibe o véu de cepas de proteus. E inibe também Shigella, tudo bem? Crescimento de Shigella. Crescem outros tipos, mas Shigella ela já vai ser inibida. Aí, nesse caso, a gente usa, por exemplo, o agar-SS, se houver dúvidas aí, né, sobre o aparecimento de Shigella, por exemplo. Qual a utilidade, então? Isolar e quantificar micro-organismos gram-positivos, gram-negativos e leveduras. Então, ó, presta atenção, porque isso pode cair no concurso público, ó. Vai estar lá uma questão assim, isolar e quantificar somente micro-organismos gram-negativos, sei lá, ou seletivo para gram-negativo. Tá errado, tudo bem? Quem que é seletivo para gram-negativo? Agar-McConkey, agar-SS, tudo bem? Ah, professor, e para gram-positivo aí? Sei lá, seria um agar-mannitol, mannitol salgado, que é mais específico para Staphylococcus aureus, né? Então, existem alguns aí, mas só para a gente citar, o CLAD não é um meio seletivo, ele é um meio diferencial, tudo bem? Como controle de qualidade, a gente tem aqui algumas bactérias que são lactose positiva, que a gente diz, ou seja, que fermentam a lactose, né? Como Escherichia coli, aqui tem o código da TCC, ele tem crescimento moderado a denso, colônias médias e grandes amareladas, ó. Então, isso é importante. Por que, professor? Esse amarelado aqui é importante, porque essa mudança de cor me mostra que essa bactéria ela é lactose positiva, tudo bem? Ou positiva, né? Após 48 horas, então, de incubação. Já as que são lactose negativas, como, por exemplo, o Proteus vulgaris, aqui tem o código de ATCC, tem crescimento moderado a denso e as colônias são o quê? Azuis translúcidas, então elas não ficam amareladas. Repetindo, quem fica amarelo? Quem é lactose positivo, tudo bem? Então aí, na hora que você enxerga os meios, a gente vai mostrar as imagens aí, você vai perceber isso daí. É muito nítido, tá? Você tem um meio que fica mais azul esverdeado, por exemplo, ou mais azulado mesmo, e um outro meio, com uma outra bactéria, né, que fica bem amarelão, tá? Então você consegue diferenciar isso facilmente.
Professor, tem outro meio que é isso também, né, que muda por causa da lactose? Tem sim, que é uma conque, por exemplo. Até o meio de SS, né, o Salmonella Shigella, também muda a coloração, né, em relação à fermentação de lactose. Mas nesse caso aqui, se você, por exemplo, não tem muita ideia do que possa ser, apesar de grande parte das infecções urinárias serem por E. coli, você ainda existem outras possibilidades, né? Mas você não sabe. Então, o que tem que fazer? Semeia num meio que não é totalmente seletivo, semeia num meio que é seletivo para gram negativo, por exemplo, e um outro meio que é para verificar hemólise, etc., que é o agar-sangue, por exemplo, tá bom? E aí, negativo, ausência de crescimento, tá? Vamos lá, mostrar um pouquinho agora as características de crescimento, porque ele é um meio diferencial e isso é bastante importante. Você consegue perceber aqui, ó, que a gente tem E. coli, né? Que é a Escherichia coli, colônias opacas, amarelas, com ligeira cor amarela escuro no centro. Então não dá para enxergar totalmente, mas aqui, ó, no centro dessa bolinha aqui, ó, que seria a unidade formadora de colônia aqui, que é uma colôniazinha isolada ali, né? Tem um amarelo um pouquinho mais escuro, tá bom? Eu não sei nem se eu consigo aumentar aqui essa tela, mas vamos ver se dá, ó. Ó, não sei se você enxerga agora, um amarelo mais escuro bem aqui no centro, tá? Então, voltando, com cerca de 1,25 milímetros de diâmetro. Então, os tamanhos aí dessas colônias mais isoladas também é importante para a característica da identificação macroscópica das colônias que a gente diz, tá? As não fermentadoras de lactose apresentam colônias azuis. Então, a própria E. coli, a maior parte vai ser lactose positiva, tá? Mas tem algumas linhagens, algumas cepas ali no meio que podem não ficar amarelas, e aí essas, nesse caso, não são fermentadoras de lactose e apresentam colônias mais azuladas, tudo bem? Nesse caso aqui, tá, dessa imagem especificamente, tá tudo bem amarelão aqui, né? E então é lactose positivo, tá? Aqui é Klebsiella, então colônias muito mucosas, tá? São colônias bem maiores, assim você consegue perceber aqui nessa semeadura inicial aqui, ó. Cor variável de amarelo a branco azulado, tá? Mas ela também é fermentadora de lactose, então fica mais amarelado, tudo bem? Então aqui, ó, Klebsiella, a gente consegue perceber aqui, ó, colônias maiores, e E. coli aqui embaixo, tá? Colônias menores, tudo bem? Ambas estão mais amareladas, você consegue perceber isso porque são fermentadores de lactose, tudo bem? E aqui, espécies de proteus, colônias azuis translúcidas, geralmente menor que E. coli. Então aqui, ó, eu tenho proteus vulgares. Deixa eu ver se aqui no teclado eu consigo aumentar mais facilmente, sem dar muitos problemas no slide aí para vocês, ó. Aqui são colônias de proteus vulgares, tá? Aqui são colônias de Staphylococcus aureus. Aí tem o código de ATCC, aqui tudo bonitinho para você. São características mais esbranquiçadas aqui, dá para perceber, né? Aqui embaixo a gente tem E. coli, tá? E aqui tem Enterococcus fecalis, tudo bem? Então aqui Enterococcus fecalis é lactose positivo, E. coli lactose positivo, e essas duas proteus estáfilo são lactose negativos, tudo bem? Continuando aí. Aqui a gente tem espécies de salmonela, tá? Colônias planas, cor azul, lactose negativo, tudo bem? Então, só comparando as duas, vamos ver se a gente consegue aumentar também aqui, ó, para a gente enxergar melhor, ó. Aqui eu tenho E. coli, dá para ver que o centro é mais amarelo, mais escurinho, e aqui eu tenho salmonela entérica, por exemplo, que está um azulzinho aqui, bem clarinho, tá? Então, tem dois tipos de bactérias aí diferentes para a gente fazer a comparação. Esses tipos de, de semeadura múltipla, assim, né, com vários micro-organismos, é legal, porque a gente consegue comparar as bactérias diferentes, né? E aqui, colônias de Enterococcus fecalis, colônias amarelas, com cerca de 0,5 milímetros de diâmetro, que é este baixo aqui, que a gente tinha mostrado a imagem já. Staphylococcus aureus, colônias, em alguns casos, podem estar mais amareladas, tá? Mas nesse caso aqui, especificamente, está a colônia, assim, o fundo azulado, né? Com cerca de 0,75 milímetros de diâmetro. E aqui, por fim, a Pseudomonas aeruginosa, que são colônias mais verdes. Normalmente a superfície ela é mais prateada, assim, tá? E a periferia é mais rugosa. Além disso, ela tem um odor bem característico,
de Pseudomonas, que é um odor mais cítrico, parecendo uma uva, alguma fruta, alguma coisa do tipo, que em alguns livros está descrito lá como perfume, odor barato, perfume barato, alguma coisa do tipo, tá? Aqui, ó, só para constar, eu não vou ficar aí explicando detalhadamente cada um dos micro-organismos, as características, etc., mas isso daqui especificamente foi retirado da bula do Agar-Kled da LaborClean, tá? Aqui está o link do PDF, ó, dá para você acessar lá, é só jogar aí Agar-Kled PDF no Google, que você vai achar, e aí tem lá tudo definido, ó. Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Morganella e Providencia, Enterococcus, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, os Staphylococcus coagulase negativo, Streptococcus, outros micro-organismos gram-negativos, Cândida e outros fungos aqui. Então tem lá a característica, a coloração, normalmente os tamanhos, né? São colônias maiores, menores e etc. Então dá para você perceber aqui que algumas são mais amareladas, ó, colônias amarelas. Aqui, ó, nessa sequência Proteus, por exemplo, colônias incolores a azuladas. A E. coli a gente já disse, ó, colônias amarelas. Streptococcus, colônias incolores, tá? E aí também tem a característica da própria colônia, mas isso é um treino, né? Tem que treinar para você começar a olhar e falar assim, ó, isso aqui tem cara de Klebsiella. Quando você olha, isso aqui tem cara de E. coli. Por que, professor, que você acha? Porque está mais amarelo, porque os pontinhos aí, as das unidades formadoras de colônia são menores. Klebsiella se espalha mais assim, é mais mucoide, que a gente diz, né? Então isso vem com a prática, analisando algumas dezenas, centenas de placas aí, tá bom? E por fim, para a gente fechar recomendações do Agar-Kled, organismos que fermentam lactose baixam o pH e mudam a cor do meio de verde para amarelo, podendo assim verificar se o micro-organismo é lactose negativo ou positivo. Então, se ficou amarelo, é lactose positivo, beleza? Espécies de Shigella não crescem nesse meio, que é deficiente em eletrólitos, como a gente tinha falado lá no início da aula. Então, pontos mais importantes aqui, ó, que você precisa saber. Você vai fazer, sei lá, uma tabela, um resumo aí. Agar-Kled, aí você vai puxar uma setinha e colocar assim, ó, urocultura. Aí vai colocar lá, lactose, aí positivo, amarelo, negativo, verde, azulado, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Não cresce direito salmonella não cresce direito Shigella, tá? Então, sei lá, o resumo que você vai fazer aí, mas isso tem que constar nesse resumo. De repente, uma tabela ou alguma coisa do tipo que você está fazendo sobre meios de cultura, essas palavras são muito importantes para você memorizar. Beleza? Então vamos lá falar um pouquinho sobre as questões de concurso público. Essa aqui da AOCP 2014 para o cargo de biomédico. Assinale a alternativa que aponta características de crescimento em Agar-Kled da bactéria Escherichia coli. Então, se você voltar lá no slide, por exemplo, você vai perceber que normalmente é mais amarelado, centro amarelo um pouquinho mais escuro, pode ter algumas colônias que ficam mais azuladas, por exemplo, tá? Então, se a gente fosse procurar aqui, ó, colônias opacas, amarelas com ligeira cor amarelo escuro no centro, com cerca de 1,25 milímetros de diâmetro, as não fermentadoras de lactose formam colônias azuis. Essa aqui, já de cara, é a resposta correta, é a mais detalhada também. Nas questões de concurso público, muitas vezes eles fazem isso, tá? Quando a resposta é muito grande, muito detalhada, você já fica meio esperto, porque possivelmente essa tá certa, tá bom? Mas as outras, ó, cor verde, não tem nada a ver. Amarela até poderia, mas o centro é mais amarelo escuro, né? Então tá errada, não é branca. Verdes com superfície prateada, periferia rugosa, que não, tá mais para pseudomonas aqui. Pequenas e cinzas também não, tá? Então a alternativa correta nessa questão é a letra C. Questão 2, 2018, para técnico de laboratório em análises clínicas. No que se refere a bactérias e meios de cultura utilizados na rotina bacteriológica, julgue o item subsecutivo. Então, é uma questão da CESP, ela faz questões certo e errado, aí uma errada anula uma certa, tá? É um concurso bem complexo aí, mas circula isso daqui, ó, meios de cultura, tá? Esse é o tema principal dessa questão. Para cultura de urina, então você vem aqui, ó, cultura de urina. Lembra que eu falei lá, ó? Coloca lá no Agar-Kled, cultura de urina. Então, o Agar-Kled está muito relacionado com isso. Pode ser utilizado o meio Agar-Kled.
seletivo para identificação de bactérias gram-positivas. Espera aí. Meio agar-clad seletivo? Não, ele não é seletivo. Ele é um meio só diferencial. Então, você faz um riscão aqui, ó. Não é seletivo, tudo bem? Para identificação de gram-positivo, muito menos, tá? Que cresce um monte de gram-negativo, que são fermentadoras de lactose. Então, essa afirmativa aqui, ela está errada, tá bom? Questão 3 de 2019, para técnico de laboratório de análises clínicas. É o meio de cultura usado para isolamento e quantificação de micro-organismos presentes em amostras de urina. Faltou o D aqui, né, na questão. Amostras de urina. Ah, professor, você já repetiu aí, amostra de urina? Qual que a gente normalmente utiliza? O agar-clad. Então, eu vou deixar aqui, ó, um maisinho aqui e vou continuar lendo. A deficiência de eletrólitos inibe o véu de cepas de proteus. Trata-se do meio agar-clad. Tá certo aqui, tá bom? Caldo BHI, não. É um meio de enriquecimento, por exemplo. Coxseg, também não. Na verdade, isso aqui nem é um meio de cultura, né? Na verdade, o Livenstein Jensen é um meio de cultura. Aqui está falando para Mycobacterium tuberculosis, não é um meio de cultura, tá? Destrose, só destrose agar também não. Pode ser o batata destrose, tá? Eu vou colocar aqui para você para ficar mais fácil e aí você já acompanhar todas as características desse meio aí, ó. Vamos lá, deixa eu jogar aqui para cima. Caldo BHI, então é um meio de cultura nutritivo, não seletivo, para isolamento e manutenção de micro-organismos em geral. Então não tem nada a ver com urina. Agar-clad, como a gente disse, ó, nutritivo, não seletivo, diferencial destinado à cultura de urina. Reduz a formação de véu de espécies de proteus devido à baixa concentração de eletrólitos. E também você diferencia a fermentação de lactose, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Continuando, ó, Coxseg, na verdade, provavelmente a pessoa que fez essa questão aí na banca, aí, a pessoa da banca que fez a questão, deve ter puxou uma parte de uma afirmativa lá do manual da Anvisa, que é mais ou menos assim, ó, meio TB para bacilos de Koch segundo Livenstein Jensen, tá? Então, meio TB é para Mycobacterium tuberculosis, que aí utiliza o meio de Livenstein Jensen, que tem ovos integrais, verde de malaquita, que é para Mycobacteria, tudo bem? Então, não tem nada a ver isso daqui com questão de urina. E aqui também, ó, destrose agar, provavelmente é o agar batata destrose, que ele está falando aqui, que é para cultivo e contagem de fungos e leveduras. Também não tem nada a ver aqui, tá? O outro meio que é utilizado para fungos, leveduras, etc., é o agar saburô, que a gente vai fazer ainda um vídeo. Se inscreve aqui para receber essa notificação sobre esse vídeo, tá bom? Então, a letra B é a alternativa correta nesse caso. E aí, uma última questão aqui, ó, deixa eu colocar mais para cima. 2019, não sei se é a última, mas provavelmente deve ser. 2019, para biomédico diarista. Em casos de suspeita de infecção urinária, a urocultura também é uma palavra importante, tá? Pode auxiliar na identificação do possível agente patogênico, conduzindo ao melhor tratamento. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Isso aqui também é importante, tá? Essa palavra final aqui, ó, assinale a alternativa correta, tá? Porque às vezes está incorreta, você não presta atenção, vai lá e já marca a alternativa e acaba errando. Então vamos lá, alternativa A. O meio de cultura seletivo utilizado para a identificação de bactérias gram-negativas é o agar McConkie. Meio de cultura seletivo utilizado para a identificação de bactérias gram-negativas é o agar McConkie. Eu vou deixar aqui um Vzinho, mas vamos continuar lendo as outras afirmativas aqui, né? Em agar-clad, bactérias lactose positivas apresentam crescimento moderado a denso, com colônias azuis translúcidas. Então, peraí. Lactose positiva, ela fica amarela, tá? Então, tá errado isso daqui. O cristal violeta presente no agar-clad inibe o crescimento de micro-organismos gram-positivos. Então, não. Normalmente a questão assim, ó, eles fazem a questão assim, pegam 4, 5 tipos de agar
e trocam o agar pela definição do agar, do outro tipo, tá bom? Você vai perceber aqui que eu estou falando, ó, o cristal violeta presente no agar clad. Não tem cristal violeta, tudo bem? Não inibe o crescimento de gram positivo, então essa aqui está errada. E por que eu estou falando isso? Porque o cristal violeta, ele está presente em quem? No agar McConkie, tudo bem? Então, provavelmente pegaram a definição de agar e só trocou o nome do agar, para que você possa se confundir na prova, tá? Então, quem tem cristal violeta? Agar McConkie, que inibe o crescimento de micro-organismos gram-positivos, tudo bem? O agar McConkie possui deficiência de eletrólitos. Não, quem possui deficiência de eletrólitos é o agar clad. Percebe que eles só trocaram o nome pela característica do agar? Inibindo o véu de cepas de proteus. Então, está errada, e essa daqui também está errada, que basicamente trocaram esses meios de cultura pela definição característica desse meio. Então, a alternativa correta é a letra A, nesse caso. Tudo bem? Questão 5. Não, tinha mais questão. 2010, para técnico de laboratório em análises clínicas. Um paciente compareceu ao laboratório para a realização de urocultura. Então, faz lá um círculo, tá? Com indicação de infecção do trato urinário. Ok. Considerando que a infecção em questão tivesse como agente etiológico bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae, a sequência de procedimentos que poderiam definir a espécie seria, respectivamente. Então, assim, ó, pensando que Enterobacteriaceae são gram-negativos, alguns são fermentadores de lactose, a gente já utilizaria, por exemplo, o agar-clad, o agar-McConkie, tá? E aí faria testes depois de identificação bioquímica, né, desses outros micro-organismos aí. Então, vamos lá. Sequência, respectivamente. Semeadura em meio clad, semeadura da urina em meio clad. Ok. Semeadura da urina em Miller-Hinton. Tá errado. Isso aqui já nem continua lendo, tá? Mas como eu estou fazendo a questão aqui detalhadamente, isolamento em HSS, também não. Realização de testes bioquímicos, aqui poderia ser. Semeadura da urina em meio agar, em meio Miller-Hinton, né? Também não, tá? Só para constar, Miller-Hinton é utilizado para teste de sensibilidade antimicrobiana, que você coloca aqueles disquinhos lá, depois que você já fez toda a identificação. Você identifica a bactéria, olha, a espécie é essa, gênero, espécie, né? Tudo bonitinho. Agora, qual é o tratamento? Tá? Porque muitas vezes tem resistência aos tratamentos. Aí você faz o teste de sensibilidade antimicrobiana, o E-teste, por exemplo, com o agar Miller-Hinton, ok? Então, as possibilidades são essas, ó, letra A e letra B. Semeadura da urina em meio clad, aí, isolamento em agar manitol. Risca isso daqui, tá? Manitol é para Staphylococcus, tá? Mais especificamente, Staphylococcus aureus, que não faz parte de família Enterobacteriaceae. Já está errado aqui. E aí, sim, realização de testes bioquímicos, ok. Então, qual que ficou? Sequência correta, vamos lá. Semeadura da urina em meio clad, em agar McConkie e realização de testes bioquímicos para identificação do agente. A alternativa correta é a letra B, tudo bem? Essa é a sequência aí que é utilizada, tá? Poderia ele ter feito também um agar-sangue só para você confirmar se tem hemólise ou alguma coisa do tipo, tudo bem? Mas tem laboratório que segue essa sequência aqui. Então, só para a gente fechar, deixa eu aumentar aqui a telinha para você me enxergar melhor. Só para a gente fechar, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, clique em curtir, deixa o seu comentário aqui de praxe, falando, olha, concordo com isso, não concordo com aquilo, melhora isso, melhora aquilo, grava um vídeo sobre tal assunto, fala sobre testes de sensibilidade antimicrobiana, camp test, provas bioquímicas, seja lá o que for que seja importante para um concurso público, uma prova, ou por um processo seletivo para um laboratório. Escreve aqui que a gente grava um vídeo sobre esse assunto, tá bom? E lembra também de clicar no botão de se inscrever, ativando todas as notificações para você receber essas sequências aqui de vídeos que a gente está fazendo, tá bom? E por fim, eu te convido a conhecer o Passaporte IVAFlix, que é a nossa plataforma de cursos aqui, de cursos dentro da área da saúde, tá bom? Então a gente tem cursos, sei lá, como bioquímica, micro, imuno, parasito, hemato, coleta, sei lá, um monte de cursos aqui que é importante para você que é da área biomédica, farmacêutica, laboratorial, análises clínicas, etc, tá? Tem alguns conteúdos lá que a gente está preparando também de
preparatório para concurso público, questão comentada e etc, tá? Os cursos todos eles são certificados, com videoaulas, materiais complementares, e aí você tem, durante aí um ano, o suporte dos nossos professores, da nossa equipe, o meu suporte, você pode tirar dúvidas comigo diretamente, tá? Dúvidas por e-mail ou mesmo pelo próprio WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida sobre conteúdos voltados para concurso público, para, por exemplo, uma prova de residência dentro da área biomédica, tá? Manda uma mensagem que a gente vai discutindo ao longo do seu período aí de assinatura. E aproveita que aí, durante um tempo, a gente vai deixar também com desconto, tá? Então, clica lá no link que eu vou deixar na descrição, ou no primeiro comentário aqui desse vídeo, você já é direcionado para lá, dá uma olhada, tem garantia também de 7 dias, se você não gostar de alguma coisa, você pede cancelamento, que a gente devolve o dinheiro, então você não perde nada, tá? É bem interessante você ir lá conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então é isso. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.